a live. Eu avisei que ao invés de contratar 2 camisas 9 caros, era para ter ido atrás de um volante ou zagueiro. E essa insistência de Szoboszlai na lateral irrita. Ontem o Liverpool perdeu a sua 8ª partida na temporada. Cara, tá difícil, hein? Para o Nottingham Forest jogando em casa 3-0. O primeiro gol, inclusive, foi do brasileiro zagueiro Murilo. O Fred, como tá repercutindo tudo isso? O Arne Slot tá na berlinda ou por enquanto não? Tá muito pesado, né? O clima para o Liverpool tá difícil de encontrar explicações, né? Justificativas. Cara, são 6 derrotas em 12 rodadas, 8 na temporada, como você falou, o mesmo número de todas as derrotas da temporada da última do Klopp. Na temporada passada perdeu 9 no total. E não estamos nem em dezembro e o time já perdeu 8. Assim, é um poço sem fundo. Não tenho nenhuma segurança de que o Liverpool vai ganhar qualquer um dos próximos jogos, ainda que mais fáceis, né? Enfrenta o PSV em casa na Champions. Será que ganha? Sei lá, bicho. Atualmente, não sei contra quem o torcedor do Liverpool pensa antes da partida. Cara, esse aí a gente vai ganhar de maneira tranquila. Assim. É muito ruim. Essas 8 derrotas, todas vêm nos últimos 11 jogos. Né? Então, é um retrospecto recente, vermelhaço. Assim, é muito, muito, muito difícil você encontrar. E eu, depois dessa partida, eu quis escutar todas as entrevistas possíveis dos personagens do Liverpool e eu percebi um Slot muito perdido, cara. Assim, a entrevista coletiva dele pós-jogo é muito ruim. Ele meio que tentando. É difícil, né? Assim, o pessoal perguntando o que está acontecendo. Ele não sabe direito, ele vai falando de uma coisa, falando de outra, mas não consegue encontrar muito o que está acontecendo. É uma junção de fatores, desde o imensurável luto pelo Diogo Jota até uma, uma janela de transferências que acaba ficando de fato desequilibrada, né? Olhando para as opções no elenco. O zagueiro que contratou lesionou o ligamento cruzado no primeiro jogo, que é o Diego Leone, que veio do Parma, então ainda deu esse azar o Liverpool, mas mesmo assim, de todos os contratados, só um está conseguindo jogar consistentemente sem se machucar e está jogando mal, que é o Kerkez, né? Assim, deveria ter sido o Robertson titular, inclusive, agora contra o Forest. O Salah não está bem, o Gravenberg parou de jogar bem, o Konaté, a temporada dele é um desespero. Então, assim, é difícil você, quando está caindo um temporal, você achar a nuvem responsável por aquilo que tá chovendo. Pô, mas assim, quando a gente fala aqui do price tag, né, dos jogadores e o quanto isso pesa nos pés deles, na prancheta do treinador pesa mais quando você olha e ninguém está rendendo. Né? 90% do time do Liverpool hoje não rende. Então tem alguma coisa que o Slot perdeu nessa caminhada de uma temporada para outra. Eu acho que a primeira temporada não é um acidente, mas a forma com que o Liverpool conseguiu superar a saída do Klopp, para mim, surpreendeu. E nessa temporada, a gente tem que ver na dificuldade se o Slot vai conseguir se reinventar, cara. Porque nesse momento, gastar 400 milhões de euros e você não faz os times jogar, é muito preocupante. Assim, eu sou um cara que não defendo demissão de treinador assim rápido no início da temporada. Eu acho que ele precisa ainda mais de tempo. Mas até quando, depois desse investimento, o Liverpool terá paciência, sabe? E de repente uma chacoalhada também não iria fazer mal. Porque se você olha o elenco do Liverpool, tudo bem, defensivamente é um time desequilibrado. A gente falou aqui, né? O Kerkez não é um lateral defensivo, o Frimpong nem é lateral, nem jogava de lateral no Leverkusen. Aí beleza, aí tem o Bradley, mas o Bradley é inconstante. Na zaga, para mim, ficou faltando contratar um zagueiro de peso. Esse zagueiro que veio do futebol italiano machucou, mas eu também não sei se seria, Fred. Sinceramente, não sei se seria. Tentou o Marc Guéhi, né? Que o Tentou. Palace não liberou no fim das Quase contas. foi, né? Quase foi, né? Então, e o Superchat falou de primeiro volante. Cara, um time com Gravenberch e McAllister não pode reclamar de primeiro volante, pô. De volante. O problema acho que nem tá aí. Se jogar esses dois caras.
É que Eu quando acho que você tem olha um pro lado, outro ponto. esses caras que a gente conversou agora, Wallace, né, de Caicedo, Uhum. Rice, Zubimendi, você vê que tem um desequilíbrio ali, o próprio Rodri do City, né, que não tá jogando, mas enfim, falta realmente. O Gravenberch fez muito bem esse papel na temporada passada, né, mas parece que é um meio-campo que tá uma lesão ou algum desequilíbrio de ter que puxar o É. Szoboszlai pela lateral direita, por exemplo, de se desarranjar. Não, eu concordo 100%. Acho que tem questões, o elenco gasta-se muito e não resolve algumas questões centrais. Eu acho perfeito isso. Mas eu acho que não é isso que explica o 11º lugar, as 8 derrotas nos últimos 11 jogos. Eu acho que são outras coisas, assim. E tem um outro ponto sobre quando você muda muita gente do teu time, você muda pilares, né? Chegou muita gente e essa muita gente tem que jogar. Essa muita gente tem que botar em campo, tem questões específicas que é. Uma coisa é quando o clima tá bom, quando o time tá bem, quando as coisas são mais facilmente organizadas. Aí é agora a hora da gente perceber algumas questões. Caráter quando eu digo caráter, não é que eu tô falando que as pessoas são mau caráter, e como as pessoas reagem diante das dificuldades. O Guardiola fala muito sobre isso, de que ele gosta dos jogadores que ele pode contar na hora ruim de caráter de alguns desses jogadores. São jogadores que não se escondem na hora ruim, que botam a cara e etc. Eu acho que tem jogador que nessa hora sucumbe psicologicamente. Cara, olha o Konaté, velho. Olha o que está acontecendo com o Konaté nessa temporada, assim, não é só técnico o problema. Eu também acho que tem algumas questões técnicas ali, mas não é só técnica. Tem jogador que na hora daquele está sucumbindo e um deles é o comandante. É o cara que tem o volante deste ônibus na mão. Esse cara, você falou muito bem, o Fred, que nas entrevistas pós-jogo ele tá perdido. Então, se na hora ele pegou um negócio que funcionava, né? Uma engrenagem que funcionava, ele botou para rodar, funcionava de alguma maneira ou outra, ele deu uma assinatura aqui, assinatura ali e rodava. Mas na hora que ele precisa mostrar isso, na primeira hora que 2 derrotas em sequência, 3 derrotas, a coisa saiu um pouco do prumo, ao invés dele conseguir jogar esse carro de volta, ele tentou dar um drift e o carro girou, pô. Ele tentou fazer uma manobra com o carro e o ônibus girou. E aí eu acho que é um grande ponto. Isso acaba impactando em outros caras que chegaram, Isaac, etc. Mas principalmente o Arne Slot, assim. Acho que é surreal o quão perdido ele está nesse momento. Não, tem muitos pontos para a gente questionar de opções táticas do slot mesmo, assim, e até de escolha de ordem de quem jogar no elenco. Por que o Chiesa só está tendo 5 minutos por jogo? Quando ele já há alguns meses é um dos melhores jogadores do setor ofensivo do Liverpool cada vez que entra em campo, assim. Porque ele termina o jogo com 6 atacantes ali na zona ofensiva, a defesa que já estava desarranjada, ainda mais desarranjada, e o Forest ele faz 3-0 faltando 15 minutos para o fim do jogo ainda. Assim. Se quisesse forçar, poderia ter feito mais. Assim. Porque essa insistência que até o nosso amigo mandou aí no Superchat com o Szoboszlai na lateral direita, agora foi por necessidade, né? Porque o Frimpong está machucado e o Bradley se machucou. Então não tem meio quem colocar ali. O Szoboszlai estava fazendo uma boa, só que o Szoboszlai tem sido o melhor jogador do time. Ele precisa estar no meio-campo para fazer esse trio com o McAllister e com o Gravenberch. Mas assim, é muito jogador em queda, é muito jogador novo, tem muito jogador machucando, voltando, e toda essa conjuntura aí de problemas está colocando o Liverpool em queda livre de um treinador que não está conseguindo pelo menos fechar a casinha. Cara, fecha a casinha nesse momento, faz o feijão com arroz. Ele tá tentando coisas mirabolantes, né? Não. Até eu queria saber a tua opinião, porque tu vive aí, né, também, que o Liverpool teve 22 técnicos, né? Na história, não tem por característica, não tem por cultura, demitido no meio da temporada. Eu talvez me lembre de um ou outro. Brandon Rodgers, eu acho que saiu no meio da temporada em algum momento recente. Isso, em outubro. Mas eu tenho a sensação que talvez em outro clube, se fosse um outro clube, talvez o Arne Slot talvez, ou não estou dizendo que teria rodado, ou a gente estaria falando, tem mais 2 jogos aí, e se não der resposta, vai rodar. Eu acho que tem alguns pontos que apontam, pelo menos na minha interpretação, para uma permanência do Slot pelos próximos meses ou semanas aí, que são o mercado não tem tanta opção assim, né? Vai tirar o Slot para trazer quem? De primeira prateleira não tem ninguém disponível, o Klopp não topa voltar, até onde eu sei,
Então, eu acho que o próximo, a alternativa também não é tão simples você achar nesse mercado assim. O segundo ponto, eu ainda acho que na cabeça de quem tem a caneta na mão, desestabilizar um ambiente de uma equipe, de um grupo que perdeu um companheiro da maneira com que o Liverpool perdeu o Diogo Jota, pode ser um problema, né? Com certeza. Talvez chacoalhar não seja bom. O mínimo de estabilidade e dar um voto de confiança para o mesmo treinador até o fim dessa temporada e entender que talvez essa temporada vá ser de contenção de crise mesmo, estancar a sangria para depois ver se consegue construir outra coisa. E o terceiro ponto é que eu esqueci. Então, 2 pontos. Ele Genial. foi se enrolando, né? Tem um nome que eu gosto muito, assim, não, se o slot em algum momento cair, mas que não dá, é o que o Fred falou, não dá para você trazer no meio da temporada. Tem que esperar a temporada acabar. Que é o Glasner. Já gostava da época de Alemanha, e tá fazendo um trabalho muito, muito bom com o Crystal Palace. Mas é isso, assim, o cara acabou de ser campeão da Premier League também. Então, por mais que o culpado seja, né, o principal culpado seja o Slot, eu acho que o voto de confiança para o cara que acabou de bater campeão da Premier League tem que ser aplicado nesse caso. Mas é difícil, hein, gente? Porque o Liverpool agora tá em 11º. Essa permanência do Slot pode custar não disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Então, eu entendo todos os argumentos, mas acho que em determinado momento isso pode pesar, né? Porque Quantos pontos compromete. pro Tá G4? tudo muito embolado, né? O Liverpool tá com É, 18 pontos e o Aston Villa, que tá em quarto, tá com 21 pontos. São 3 pontos. E deve É ser tudo, G5, né? Na Premier League mais uma vez. e é tudo muito embolado ao mesmo tempo que é aquilo que a gente também fala, né? Uma temporada ruim na Premier League da Premier League é cada vez mais punitiva, né? É uma temporada que Exato. você escorrega um pouco aqui, um pouco ali. É cada dia que passa, os times estão cada vez mais ricos, os melhores jogadores, a maioria deles está indo para lá, tem muito dinheiro, muitos investimentos. Você pega times que sobem da Championship nessa temporada bem. Então, assim, qualquer escorregão de 2, 3 derrotas para virar 7 derrotas, para virar 6 derrotas é um palito, é um escorregãozinho. Eu não sei em que posição está o Real Madrid em La Liga, mas ele estaria numa posição muito mais abaixo se estivesse jogando o que está jogando na Premier League. Não à toa, Fred. O grande jogo do Liverpool recentemente é contra o Real Madrid. É 1-0 mentiroso. Courtois Acho que diz faz muito do Real Madrid. muita coisa, pô. O Real Na Madrid, verdade, diz muito se não sobre é o o futebol Courtois, era espanhol 3 nesse momento. Não, se não é o Porque o Courtois, Brasil esse também jogo é era 3-0, pô.